Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, onde eu crio pontes entre os filmes e as animações e os valores do Reino de Deus. E ultimamente eu tenho pego uns filmes bem recentes, mas dessa vez eu resolvi escolher a animação mais antiga da Disney. Branca de Neve. Pois é, nada mais clássico do que a Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. E olha, considerando quão antigo esse filme é, eu fico admirado com a qualidade que ele ainda apresenta, sério. Mas antes de criarmos algumas pontes, continue me ajudando aqui na divulgação do canal, curtindo os vídeos, se inscrevendo se você é novo por aqui e principalmente compartilhando o conteúdo do Ponte do Reino com seus amigos e familiares e também nas redes sociais para ver se a gente alcança 1000 inscritos antes do aniversário de 2 anos do Ponte do Reino em junho, beleza? Dito isso, bora criar algumas pontes com essa animação histórica que é a Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou! A história desse filme é bem simples e fácil de resumir. Havia um reino onde uma vil-madrasta havia se tornado rainha e ela tinha muita inveja da sua afilhada, a Branca de Neve. Então ela obrigava a menina a se vestir de trapos e a trabalhar feito uma escrava. Um dia, enquanto ela trabalhava, ela acaba se encontrando com um príncipe que vem cortejá-la e ela acaba se apaixonando por ele. A rainha tinha um espelho mágico para quem ela sempre fazia uma mesma pergunta. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? E geralmente ele respondia também sempre a mesma coisa, dizendo que ninguém possuía uma beleza como a dela. Mas de repente, num dia como outro qualquer, sua resposta mudou e ele começou a afirmar que a Branca de Neve era ainda mais bela do que ela e a mais bela de todo o reino. Verde de inveja, ela chama um caçador e ordena que ele assassine a garota e traga para ela o coração da afilhada numa caixa para comprovar que ele fez isso de fato. Mas para que eu tenha certeza de que não houve falhas, traz o coração dela aqui. O caçador, a contragosto, se afasta do castelo junto com a princesa, mas na hora H ele não tem coragem de fazer tamanha atrocidade e manda a garota fugir enquanto ele pega o coração de uma criatura qualquer da floresta para levar no lugar do dela. A Branca foge e com a ajuda de alguns animais da floresta ela acaba encontrando a casa dos Sete Anões, que não estavam naquele momento, porque eles estavam trabalhando na mina, e enquanto isso a Branca limpa toda a casa e acaba conhecendo os Sete Anões naquela mesma noite. Eles ficam encantados com ela, mas também um pouco preocupados com a sua inocência, e na manhã seguinte, quando eles vão sair para trabalhar, eles a alertam para que ela tenha muito cuidado com a rainha e fique longe de estranhos. Eu estou lhe avisando. Não deixe ninguém entrar nesta casa. A rainha descobre a farsa do caçador ao consultar o espelho mágico mais uma vez e descobrir que ela ainda estava em segundo lugar, e então bola um plano que ela se disfarçaria de uma senhorinha bem feia, por sinal, e levaria para Branca de Neve uma maçã envenenada, capaz de colocá-la sob um encantamento e um sono profundo, em que ela só despertaria mediante um beijo de amor verdadeiro. E ela nem se preocupa muito com esse antídoto, porque ela acredita que a afilhada ia ser dada como morta e, portanto, ela ia ser enterrada viva. E por isso ela simplesmente segue em direção à casa dos anões. Primeiro beijo de amor. Não receio isso. Os anões pensarão que está morta. Será sepultada viva. Ela entrega a maçã para a princesa, que acaba mordendo e cai dura no chão. Mas antes que a bruxa escapasse, os anões chegam, avisados pelos animais, e começam a persegui-la. Ela sobe uma montanha e tenta rolar uma pedra enorme sobre os anões, mas por uma total falta de sorte, um raio cai do céu bem nessa hora e bem aos pés dela, quebrando a pedra onde ela se apoiava, e ela cai precipício abaixo, morrendo. Os anões ficam muito tristes de ver a Branca morta, mas eles não têm coragem de enterrá-la. Então eles criam para ela um esquife de ouro e cristal e colocam no meio da floresta, onde eles vão e prestam homenagens a ela todos os dias. Um dia, o príncipe por quem a Branca de Neve se apaixonou lá no começo do filme fica sabendo de uma história de uma bela princesa que jazia na floresta
e vai até ela. Ele percebe que é exatamente a mesma princesa por quem ele se declarou algum tempo atrás e ele dá um beijo nela. E então, como num passe de mágica, ela desperta do seu sono profundo. Todos comemoram felizes a sua ressurreição, por assim dizer, e ela e o príncipe seguem juntos para o seu castelo dourado, acima das nuvens, e vivem felizes para sempre. Dá para dizer que esse filme é a definição de um conto de fadas. Embora não tenha nenhuma fada nessa história, né? Mas é que tudo acontece de uma forma tão mágica nessa história que parece absurdo acreditar que qualquer coisa simplesmente parecida com isso pudesse acontecer na vida real. Quer dizer, presta atenção, tava tudo bem. O espelho sempre falava pra rainha que ela era a mais bela de todas, até um dia como outro qualquer, em que de repente não era mais. A princesa, justo nesse dia, conhece por acaso um príncipe por quem ela se apaixona à primeira vista. Para você. E no fim a vilã só morre por causa de um outro enorme acaso, que é um raio cair exatamente sob os seus pés e derrubá-la precipício abaixo. E para completar, o príncipe encontra o que ele pensa ser um defunto e a beija na boca. Sério, quem faria uma coisa dessas? E para reforçar o quão absurdo tudo isso é, ele a carrega para o seu castelo dourado sobre as nuvens. Eu sei, tudo isso parece tão surreal que nunca, jamais, em hipótese alguma, uma coisa dessas poderia acontecer. Exceto pelo fato de que aconteceu mesmo. Claro, não a história da Branca de Neve, mas algo bem parecido. Então permita-me criar essas pontes te contando uma outra história. Conte uma história. Sim, uma história. História? Verdadeira. Uma história de amor. Deus, muito tempo atrás, havia criado seus anjos, e dentre eles um que era o mais belo de todos. Mas ele se tornou invejoso, queria ser mais poderoso do que o próprio Criador. Por causa disso, ele acaba se tornando um ser horripilante, como uma certa rainha que, para se tornar a mais bela de todas, acaba se transformando numa bruxa horrível. O perfeito disfarce! O seu objetivo era matar a humanidade, a mais bela criação de Deus, de quem ele morria de inveja. E então ele bola um plano que envolvia a humanidade comer de um fruto que a colocaria sobre uma maldição eterna da qual ela jamais escaparia. É só prová-la e todos os seus sonhos se realizarão. Claro, havia um antídoto, mas o vilão nem ligou pra isso, porque quem em sã consciência faria uma coisa dessas, não é? Quem, puro de coração, se sacrificaria pela humanidade? Mas Jesus se encarnou, se tornando homem como nós, vivendo uma vida sem falhas e morrendo numa cruz, pagando a nossa dívida, se tornando o antídoto e absorvendo a nossa condenação como alguém que beija a própria morte para que tivéssemos vida. O inimigo, vendo a nossa situação e a morte do próprio Filho de Deus, por um instante pensa que venceu. E quando ele está prestes a nos esmagar com uma enorme pedra, um raio cai do céu do nada e o atinge. A ressurreição acontece. Jesus se levanta dos mortos e o inimigo cai no precipício do inferno. Sua ressurreição também quebra a nossa maldição e nos permite voltar junto a Ele, puros, o noivo e a noiva, para o seu belo castelo dourado nas nuvens do céu, onde literalmente viveremos felizes para sempre. O melhor de tudo é que essa história aqui não é uma história qualquer de um conto de fadas ou de um filme para crianças. Essa é uma história real e é por causa dela que tantas histórias e contos de fada nascem, sabia? Para expressar a mais incrível e verdadeira história de todas, a história da salvação. Podem estar certos. Eu bem sabia disso.
Eu bem desconfiava. Para concluir, muitas pessoas criticam a Branca de Neve por ter se apaixonado por alguém à primeira vista, mas lembre-se que é só por causa disso que ela escapa da condenação eterna no final do filme. Afinal, só um beijo de amor verdadeiro poderia salvá-la. E comparando com um outro famoso filme, o qual eu também já fiz vídeo aqui no canal, o famoso Frozen, a Anna também se apaixona à primeira vista por alguém e resolve se casar com ele no mesmo dia. Só que tem uma diferença gritante aqui, né? Por causa disso, ela, sua irmã e praticamente todo o reino de Arendelle quase sucumbem ao Hans. O que me leva a concluir o seguinte: a questão não é se você vai se apaixonar ou não, não é se você vai entregar o seu coração ou não. A questão é para quem você vai fazer isso. Eu não sei. Não interessa. Talvez você tenha entregado sua vida para os seus estudos, para o seu trabalho, para o seu namorado ou namorada, para o dinheiro, para os bens materiais. Mas a pergunta que fica é: para onde tudo isso tem te levado? No final, o alvo do seu amor vai te matar ou vai te salvar? Porque eu te garanto, sem medo de errar, que só há um príncipe encantado, um que é filho do rei dos reis, cujo castelo se estende e brilha sobre as nuvens do céu. O nome dele é Jesus Cristo e ele é o único que é digno do nosso coração. Entregar toda a sua vida para ele até pode parecer uma decisão arriscada, mas não entregar é muito mais arriscado. Imagine o que teria acontecido com a Branca de Neve se ela não tivesse se apaixonado. Pois é, esse também vai ser o seu final se o Príncipe da Paz não vier te resgatar da morte e levá-lo para viver junto a ele para sempre no reino dos céus. E essas foram as pontes com esse clássico que é a Branca de Neve e os Sete Anões. Não se esquece também de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.